Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a essa série Histórias que Passei Andando Por Aí, onde todas as quintas-feiras eu conto alguma história para vocês. E hoje eu vou contar uma história que eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão entender de uma maneira equivocada e que provavelmente vão escrever nos comentários algumas coisas que eu não vou gostar de ler, mas vou te contar um segredo. Eu sei, eu sou hipócrita. Bora lá para a história de hoje? Bom, essa história ela aconteceu em julho de 2012, quando foi o nosso primeiro trekking no Peru, que eu vou falar sobre animais que carregam os nossos equipamentos quando a gente está fazendo uma travessia longa. No Brasil a gente não tem esse costume de usar mulas, né? Mas lá no Peru, em uma boa parte do Chile, algumas partes da Argentina, é muito comum usar esses animais para carregar o nosso acampamento, as nossas comidas, a nossa mochila mais pesada, o equipamento de dormir, o equipamento de cozinha. Então é comum nesses países a gente contratar os arrieiros, que são os donos das mulas, que acabam transportando o material mais pesado da gente, e nós vamos só com nossa mochila de ataque durante o dia da trilha, durante a caminhada no dia da trilha, e levando na nossa mochila de ataque a nossa roupa de frio, luvas, alguma comidinha, água, e isso faz com que a travessia, a trilha seja bem mais leve, bem mais fácil de se fazer do que você sair caminhando com uma cargueira com 50, 60 litros nas costas. E a história que eu vou contar hoje foi logo a primeira vez que a gente precisou contratar a mula, que foi no trekking Huayhuashi. Fizemos em julho de 2012, um trekking muito bonito. Eu já falei dele aqui. Eu acho que sim, que foi um dos trekkings mais bonitos que a gente fez. E a gente precisava de autonomia para 10 dias, a gente ia ficar 10 dias fazendo essa trilha. E se a gente fosse carregar a nossa comida, o nosso gás, a gente ia ficar muito pesado. E por isso que a gente contratou uma agência, a agência do Scheller, que eu amo muito. Todas as trilhas que a gente fez lá no Peru, na região de Huaraz e na Cordilheira Branca e na própria Cordilheira Huayhuashi, a gente fez com ele. E aí a gente contratou as mulas. As mulas que a gente contrata nesses passeios, nessas travessias, elas são acostumadas a fazer isso, elas fazem esse trajeto basicamente uma vez por semana, na época da temporada, e os arrieiros cuidam bem delas, a gente vê, né, o carinho que eles têm, eles chamam pelo nome, assoviam e elas vêm. São carinhosas, são bichinhos que têm um rosto muito bonito, né? Os olhinhos puxados, assim. Eu sou apaixonada pelas mulas que fazem os trekkings com a gente. E bem nesse trekking, no segundo dia que a gente estava descendo um passo, eu vou deixar o nome do passo aqui, que eu não lembro direito o nome. Eu estava descendo um pouco na frente do Hélio, um pouco na frente do guia, e a gente ouviu um barulho mais acima. As descidas lá no Peru, normalmente a maioria das descidas, né, em montanha muito acidentada, são zigue-zague, né? Então você vai, vem, vai, vem, vai, vem. Então, se você tá lá embaixo e alguém escorrega lá em cima, corre o risco seríssimo de você ser atropelado por essa pessoa ou por esse animal. E foi o que aconteceu. Eu comecei a ouvir um barulho de pedras rolando, falei avalanche, né, de pedra, e aí o guia tava uns 10 metros atrás de mim, gritou: Carla, Carla, volte, volte. Aí eu falei: avalanche de pedra, né? E voltei subindo, correndo, mas só que antes de subir, antes de voltar e correr, eu olhei pra cima pra ver o que tava caindo. Era uma mula. Ela tava rolando, ela virou de ponta cabeça e caindo comida pra tudo quanto é lado. Não era uma das mulas que a gente tinha contratado, era uma mula de um outro grupo, e ela saiu rolando lá de cima, e aquele barulho, e aí eu vi que era mula. Eu comecei a chorar e voltei correndo para o guia para trás, né? E o Hélio tava atrás, eu chorando já. Falei: meu Deus, é uma mula, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. Eu só conseguia falar isso. E aí, no zigue-zague de baixo, ela conseguiu parar. Ela parou de pé. E aí a gente foi correndo lá, acudi ela. Cheguei nela inteiríssima. Ela tava com um pouquinho de sangue saindo da narina, indo em direção à boca, só. Como esse bicho é resistente. Tinha um arranhão, ela rolou acho que uns
15, 20, 30 metros, eu não sei, não tenho noção de quantos metros ela rolou, mas ela estava inteirinha. E o arrieiro, o dono dela, desceu, por onde ela saiu rolando, ele desceu, ele se arriscou também para ir atrás dela. E quando ele chegou nela, ele abraçou ela e viu se estava tudo certinho, se ela tinha quebrado alguma coisa. E aí ela foi poupada, né? Ela continuou o trekking com a gente, mas sem carregar carga. E depois eu perguntei, eu fui até... Como todo mundo acampa nos mesmos acampamentos, eu fui até ele, né? Quando a gente chegou no acampamento, no final do dia, e perguntei como é que ela tava. Ele falou que ela tava super bem e que ele tinha dado um analgésico para ela, se ela for sentir alguma dor, para não sentir. E depois, até o final do trekking, todo dia eu ia lá conversar com ela e sempre eles davam uma fruta pra gente de sobremesa e eu guardava minha fruta para levar lá para ela. E por que vai ter gente que vai me xingar nesse vídeo de hoje? E eu tenho certeza que vai. Porque se você for olhar o meu histórico dos meus vídeos anteriores, você vai ver que eu sou uma pessoa que tento defender a natureza, fazer um trekking ecologicamente correto, degradar o mínimo possível o meio ambiente, e aí venho na maior hipocrisia aqui e falo que eu uso mula para fazer os meus trekkings. E é verdade, eu uso. Todos os trekkings que a gente fez, que são de vários dias, principalmente no Peru, nós usamos as mulas. E é um serviço normal para eles lá. No Brasil não tem esse tipo de serviço, já comentei. E o único lugar aqui no Brasil, que nem é no Brasil, né? Foi o Monte Roraima, que não tem mula, não pode ter mula, né? Por causa que é um parque nacional. E eu contratei um arrieiro, um homem, pessoa, para carregar acho que 7,5 kg da minha mochila e mais 7,5 kg da mochila do Hélio. Então, nós sempre contratamos os serviços de arrieiros quando for possível. E aí eu me questionei, sabe? Depois que eu vi aquela mula caindo lá em Huayhuash, eu falei assim, não, eu nunca mais vou fazer um trekking que precisa de mula. Porque, pensa comigo, né? Se não tem cliente que pague o trekking com mula, não terá mais mula, né? Consequentemente, não terão mais mulas no futuro. Mas, assim... Esse questionamento ficou na minha cabeça até o próximo trekking no Peru e a gente contratou mula de novo. E assim, eu fui bem hipócrita, eu sou bem hipócrita nesse sentido. E eu vou continuar contratando mula, é um serviço que é legal nesses países. Fiquei com peso na consciência há um bom tempo, mas depois passou. Assim como quando a gente vê alguma coisa errada com muita frequência, a gente acaba aceitando aquilo, né? Gostaria de ser diferente, gostaria de nunca mais ter feito um trekking com mula, mas não foi o que aconteceu. E estamos planejando uma próxima viagem para o Peru para fazer o Huayhuash de novo, só que agora o Huayhuash alpino, e com certeza usaremos o serviço das mulas. E toda vez que a gente for fazer alta montanha, que aceite a mula, nós vamos fazer a travessia com as mulas. Talvez você tenha ficado um pouco chateado com o meu depoimento de hoje. Pode me julgar, não tem problema. Eu tento diminuir os meus riscos ambientais, as coisas que eu posso fazer de mal para a natureza, eu tento compensar em outras coisas, como selecionando meu lixo, diminuindo a minha carga de dejetos, diminuindo minha quantidade de lixo, comprando materiais duráveis e que não utilizem muito a indústria para ficar reproduzindo. Então, assim... eu tento ter uma visão ecológica, mas as mulas eu vou continuar usando. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, curta. Se você não gostou, pode dar o dislike, não tem problema, não tem problema não. Eu não vou ficar chateada. Quinta-feira que vem eu retorno com outra história para contar para vocês e eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê andando por aí. Até. Tchau, tchau.